importante para isso, que deu uma contribuição muito grande, muito forte, principalmente para a consolidação das propostas brasileiras, principalmente do Mercosul. Ela foi uma pessoa decisiva para fazer isso e ela era, né, digamos assim, ela era a nossa ponta de lança avançada nisso, tá certo? E topou esse trabalho de uma maneira brilhante. Claro que ela não faria isso sozinha se não tivesse uma equipe como a equipe que vocês têm hoje. Eu estou vendo as duas ali de frente, a Patrícia, mas acho que é a Patrícia aí, né? E todas as meninas, não sei se tem mais alguém aí. As meninas e os meninos, tá lá. A Lina, estou vendo. Rogério, Matheus, Leandro. Desculpa aqueles que eu não estou enxergando. Está aqui, está longe. Mas então eu acho que a gente tem que estender esse cumprimento a toda a equipe. É uma equipe nova, uma equipe que tem apoiado bastante o trabalho de todos nós aqui. Eu, de minha parte, de parte da diretoria, só tenho que agradecer. Muito obrigado. Um abração para os meninos e um beijão para as garotas. Mais alguma manifestação? É que eu tive que dar uma saída, mas eu acredito que ela vai. Que eu vou falar, representa o que ela pensa também. E da mesma forma como a Genora falou, o trabalho da Índia tem uma importância fundamental. A gente não conseguiria todos os avanços que a gente conseguiu nessa área internacional se não fosse o apoio de toda a equipe do NAIM. E a gente, para nós particularmente, a construção da farmacopeia do Mercosul é uma vitória que é tão importante que só a história que vai dizer o tamanho que representa essa vitória. E o NAIM teve um papel importantíssimo nessa construção, e isso eu gostaria que ficasse registrado, que a gente deixa aqui o nosso agradecimento. Eu só vou registrar a saída do procurador, e a partir de agora nós vamos colocar o Dr. Vitor, o subprocurador da Anvisa. Eles preferem que a gente fale da Anvisa, né? Mas é da Anvisa, já, os procuradores. Procuradoria junto à Anvisa. A Procuradoria da Anvisa. O Vitor é o subprocurador. Eu só também agregar aqui uma questão que eu acho que é importante. O ano 2012 é um ano de muito trabalho, né? Em várias frentes aí importantes. A questão do Mercosul, sem dúvida, das nossas parcerias com os países africanos, sempre mais uma postura de demanda de apoio, na maioria das vezes, né? E isso é uma orientação do nosso governo. Na questão da cooperação sul-sul, sempre vista com prioridade. Agora, sem dúvida, a fundação do novo fórum de articulação de agências para produtos para a saúde, a inspeção do PIX, a organização do evento da cúpula de farmacovigilância são fundamentais. Hoje, eu informei a diretoria colegiada de manhã da criação dos grupos de trabalho. A diretoria tomou conhecimento e solicitou que os grupos busquem exaustivamente se articularem com as áreas da Anvisa, no sentido de que nós tenhamos o maior impacto possível dos nossos interesses, das ações, nos programas desses dois eventos. Nós devemos também ter um outro evento de prática menor, mas que é de uma outra forma da Organização Mundial de Saúde, que trata de medicina, de práticas integrativas e tradicionais, né? Muito voltado à fitoterapia, que é coordenado pela Autoridade Sanitária da China, se reuniu agora, na semana passada, na China mesmo, e aí houve uma solicitação também desse fórum de fazer a reunião do ano que vem aqui no Brasil. Né? Então, há aí cada vez mais um chamamento à Anvisa para essa atividade. E aí eu convido, claro, a toda a Anvisa e as pessoas que quiserem conhecer melhor essas atividades, que o façam.
E por fim dizer que a gente teve aqui a questão da COPAR, da Coordenação de Assuntos Parlamentares, a apresentação do projeto do GHC e agora essa apresentação aqui, que consegue demonstrar um pouco para as pessoas que não vivem no dia a dia da Anvisa, a amplitude e a complexidade dos temas com os quais nós lidamos aqui diariamente. Acho que o apoio da gente às inspeções internacionais, ver ali mais de 800 inspeções, mais de 300 ações de articulação, claro que é isso que tem feito com que cada vez mais o Brasil seja visto como um país onde a autoridade sanitária é reconhecida pela sua capacidade e que, como consequência disso, faz com que os produtos brasileiros cheguem hoje a grande parte do mundo, em alguns casos com decisões unilaterais das autoridades sanitárias de reconhecer certificações de boas práticas e até registros de produtos concebidos na Anvisa. Isso é fundamental para nós, fundamental para o país, e certamente a Anvisa tem tido um papel importante nessa área. Eu agradeço a Paula, agradeço mais uma vez as palavras aqui do Agenor, do Luiz Armando Alves da Marcília, são as palavras de toda a diretoria colegiada, a equipe e a vocês. Muito obrigado. E passamos já pronto para o próximo item, um informe sobre as audiências públicas realizadas na data de ontem, na manhã sobre a consulta pública 117 e na tarde sobre a consulta 112, que se relacionam à regulação de tabaco. Passo a palavra ao doutor Agenor. Eu vou dividir essa. Eu vou pedir licença, como eu estive ontem o dia todo, vou passar aqui a coordenação da reunião para o Marcinho, que é a diretora-presidente do Instituto. Eu vou a uma água e já volto. Água fervida com água coffee arábica. Bom, pessoal, deixa eu, principalmente para as pessoas que estão aqui assistindo, que não tiveram a oportunidade de ver ontem, ontem nós tivemos duas consultas públicas, duas audiências públicas em relação ao tabaco. Por que elas foram realizadas ontem? Elas estavam marcadas inicialmente para o dia 6 de outubro, no Rio de Janeiro, e o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco entrou com uma ação na Justiça, na 4ª região de Porto Alegre, e o desembargador lá em Porto Alegre concedeu a eles a liminar suspendendo a audiência pública que estava marcada para o Rio de Janeiro e determinando que essas audiências públicas fossem realizadas em um ambiente que tivesse pelo menos a capacidade para pelo menos 1.000 pessoas. E nós realizamos as audiências públicas ontem no ginásio Nilson Nelson. O ginásio Nilson Nelson, a nossa área de eventos, que eu quero já antecipar todo o agradecimento de toda a nossa equipe que estava lá presente, organizou no tablado, onde se pratica o esporte, 1.000 lugares, 1.000 cadeiras para cumprir a disposição do juiz que concedeu essa decisão. E além desses 1.000 lugares, tinha mais 15.000 lugares entre arquibancada e cadeira no ginásio Nilson Nelson. Então, por falta de local não teria nenhum problema. Para nós ela foi emblemática ser colocada naquele lugar. Quem se lembra, ali se realizou a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então ali se mudou o destino da saúde pública do Brasil. Então para nós é importante. Até no horário de manhã, 11h30, que eu fiz a última levantamento lá com o pessoal que estava fazendo as inscrições que estava entrando, tinha mais ou menos, tinha sido inscritos, chegaram para assistir 454 pessoas. A informação que eu tenho é que transitaram por lá em torno de 600 pessoas, que foram duas, né? Tinha algum momento que os interesses eram diferentes. Então, ela cumpriu uma etapa importante para essa política de regulação de tabaco da Anvisa e principalmente para a gente reafirmar perante todos o nosso compromisso e principalmente reafirmar o nosso respeito pelas instituições democráticas. O Estado de Direito Democrático, mesmo não concordando com a decisão judicial, mesmo não conhecendo os meandros dessa decisão judicial, a gente concorda, a gente cumpre.
discorda, mas os detalhes eu queria passar para o doutor Neilton, porque ele coordenou ontem durante o dia todo essa reunião e que ele desse para os colegas e para todos que estão aqui presentes detalhes dessas audiências. Quando a gente pautou na Anticol Pública, a gente não sabia de antemão qual seria o resultado das duas audiências. Tanto poderíamos estar aqui hoje dando informes de uma possível situação adversa, como foi a suspensão judicial das audiências quando marcadas para dezembro, com a notícia muito alegre para nós que a gente está trazendo aqui hoje. As duas audiências, a gente ouviu na primeira parte os inscritos previamente e os inscritos presenciais, um total de 41 pessoas. E na segunda audiência da tarde, a gente ouviu cerca de 72 a 76 pessoas. E nós ficamos muito impressionados porque a gente estabeleceu um tempo de 3 minutos e havia interesses muito diversos, havia representantes de grupos muito antagônicos e a gente conseguiu uma colaboração enorme de todo o plenário, ouvimos todos os posicionamentos a favor e contra, uns polemizando com outros, mas um clima que nos animou muito e que nos fez acreditar que quanto mais a Anvisa se coloca visível, se coloca aberta para a participação da sociedade, mais a gente se fortalece. Eu até no encerramento disse para o pessoal que eu ia pedir para registrar nessa Anticol Pública hoje a importância dessas duas audiências na história da Anvisa. Um tema que não é fácil de discussão, um tema que mexe com interesses diversos, interesses econômicos poderosos, que mexe com situações históricas. O ramo do tabaco ainda está no brasão da República do Brasil até hoje. A importância do tabaco no desenvolvimento econômico, agrícola e do próprio país é inegável e tem raízes profundas na cultura do povo brasileiro, das instituições e assim por diante. De modo que as duas primeiras tentativas que houveram de dizer que aquilo era uma encenação de um teatro, nós fomos veementes em relação à defesa de que a gente estava ampliando o debate, estávamos abertos e serenos para todos os argumentos e que naturalmente consideraríamos todas as arguições relativas ao objeto da consulta pública 117 e da consulta pública 118. Por outro lado, eu vi um conjunto muito grande de manifestações de pessoas e segmentos que, por mais que nós consideramos que sejam legítimas, não tinha nada a ver com a Anvisa, nem tinha nada a ver com a regulamentação que a gente está propondo discutir. Tem muito a ver com a situação dos agricultores, tem muito a ver com a situação do desenvolvimento de alguns serviços de saúde, de educação, de acesso a informações, e que, de certo modo, chegou a nos cobrar da Anvisa em alguns pontos questões que não eram nem direta nem indiretamente responsabilidade da Anvisa. Por outro lado, nós não negamos e não cerceamos o direito de se manifestar de nenhum setor, de nenhuma representação. Eu, particularmente, apesar de sair de lá ontem muito cansado, porque foram duas audiências de 4 horas, debates intensos, mas eu saí assim, muito satisfeito, porque cada uma delas 4 horas, começamos na hora, terminamos na hora, todo o trabalho de apoio, de estrutura, funcionou tudo direitinho. A presença do Agenor e do Bardano o tempo todo também deu uma demonstração de que não era uma audiência de uma área técnica ou de uma diretoria, mas de uma instituição que cada vez tem mais credibilidade perante a sociedade. E creio que a gente pode ter nessas duas audiências
exemplos muito positivos para a gente se animar para cada vez mais ampliar o debate nosso com a sociedade. Eu tive a oportunidade na Conferência Nacional de Saúde que encerrou no domingo passado de propor que os delegados e convidados, representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa, do NASA, Fiocruz, enfim, dos órgãos federais da saúde, fizessem durante o ano o que nós fizemos durante a conferência, que era debater, era reunir, era avaliar e programar como articular com outros setores. Então, acho que na Anvisa a gente pode intensificar mais ainda essa nossa articulação com setores governamentais, com setores não governamentais, seja da área da regulação, do setor produtivo, seja da área social, porque a gente está, de fato, com uma importância, uma imagem de grande importância na sociedade, mas muitos ainda não compreendem assim, a globalização, o total da missão da Anvisa, o seu papel, a sua responsabilidade, nem como não conhecem muitas vezes os seus limites. Eu queria pedir para registrar a importância para a Anvisa dessas duas audiências, e que a gente ofereceu, e está no site da Anvisa, a possibilidade de todos os interessados que fizerem cópia das audiências poderem fazer essa solicitação. A gente até previu que houvesse um custo, mas eu gostaria de propor que o gabinete visse a possibilidade a gente disponibilizar essas cópias sem custo nenhum para os interessados, que seria também uma forma da gente dar maior visibilidade, fazer maior divulgação da importância dessas duas audiências. Eu queria fazer uma complementação, só duas. A primeira é o seguinte, foi a maneira de condução das audiências que foi feita pelo Ministério. Eu queria só colocar dois exemplos. Não houve nenhuma exceção concedida a nenhum tipo de intervenção. Quando foi preciso cortar a palavra, cortou a palavra do Babano, cortou a minha, não deixou ele falar, não deixou eu falar, não está escrito, não está escrito, eu não falo, para não ter nenhuma conclusão. Quer dizer, é tudo do ponto de vista mais transparente possível. E segundo, eu estava até conversando com o Cláudio rapidamente, numa das saídas que nós fizemos aqui coincidentemente, que nós encontramos um formato de dar oportunidade para que todas as pessoas, em audiências públicas, que queira falar, a gente não deixa nenhum setor dominado. Nós abrimos inscrição prévia e abrimos inscrição no local. E não pela ordem de chegada, mas pelo grupo, pelo segmento, tá certo, que tem interesse. No caso nosso lá, foram 9 segmentos que nós abrimos. Não deixamos aquele tradicional outros, deixamos em 9 segmentos e garantimos que todos os segmentos falassem. Sorteamos na hora, na presença das pessoas, algumas pessoas sortearam a ordem, e essa ordem prevaleceu, que foi uma estratégia bem interessante. E ao final, o que foi mais importante para nós, mesmo aquelas pessoas que estavam lá, como o Neilton diz, muitas vezes falando coisas que tinha nada a ver, e alguns até com toda a razão reclamando de alguns outros segmentos, todos unânimes daqueles que ficaram lá, de que a audiência tinha cumprido um papel importante. E aquilo que a gente falou, que eu falei, que o Bartão falou no final, a Anvisa não tem que ter receio de ir discutir com a sociedade. Se nós temos propósito, nós temos que discutir. Temos que ter humildade de ouvir e, se possível, mais humildade ainda na hora de reconhecer que os argumentos dos outros são mais fortes que os nossos. Se nós não temos medo de recuar. Isso nós deixamos isso claro. Debater sim, sermos pressionados jamais, tá certo? E ter o direito de discutir com quem quiser, ter a humildade de reconhecer que tem posições melhores. Obrigado. Eu não vou abrir também a discussão dos vereadores, eu só queria salientar duas questões que eu acho que são fundamentais. Né? Primeiro, de fato, parabenizar o Agenor, o Milton, a equipe da gerência da o pessoal da Anvisa que apoiou na organização da audiência pública, das audiências, né? Claro, mas acho que tem que registrar aqui que a dinâmica que foi construída pelo Agenor para essa audiência pública é uma boa
uma boa dinâmica que eu acredito que possa já, com o MUREC, de pronto absorver para orientar todas as diretorias e áreas na realização das suas consultas públicas. As normas que foram publicadas estão disponíveis, facilmente isso pode ser repassado, porque nós esse ano tivemos um conjunto de audiências públicas e acho que a metodologia ajuda muito, porque gera tranquilidade, equidade, isonomia na participação e etc. Claro que eu hoje comentei com ele que todo mundo vai querer convidá-lo para fazer a coordenação, porque esse foi outro ponto forte. Ontem a condução do Nilton foi exemplar na isenção, na capacidade de compreender os momentos onde ele deveria intervir de maneira a preservar a autoridade da Anvisa na condução da audiência pública, cujas duas correram assim, na maior tranquilidade possível. Né? Esse é o outro ponto que eu acho que é resultado desse, é que de fato foi possível na audiência pública, tanto quanto noutra, conseguir compreender primeiro as forças, as dinâmicas, os relacionamentos entre os diferentes segmentos e colher, no meu entendimento, eu acompanhei as duas integralmente, aquilo que interessa de fato nessa discussão. Né? Acho que foram levantadas ali, eu ontem pontuei no final da audiência, 4 questões fundamentais. A primeira delas é a sedimentação de que há uma compreensão de todos os segmentos que a doença do tabagismo e as doenças decorrentes do tabagismo são um mal significativo e que precisam ser enfrentadas pelas autoridades de saúde pública do país. Tanto no que se refere a cuidar das pessoas que são vítimas, quanto a buscar mecanismos pela regulação de evitar a exposição de outras pessoas, seja a fumaça do ponto de vista passivo, ou ainda a exposição de novas pessoas ao vício pelo tabaco. E houve consenso em relação a isso. Né? O outro ponto que é importante é a questão da produção industrial do cigarro. Né? E não houve argumentos consistentes no sentido de indicar que não é bom e que não é viável e necessário fazer regulação no campo da delimitação de teores das substâncias que estão contidas no cigarro, do ponto de vista da sua propaganda, do ponto de vista da delimitação da veiculação de imagens e etc. Acho que também nesse ponto, na audiência pública, tirando naturalmente algumas ressalvas dos produtores, também não há nenhuma conformação que possa dizer que não é possível ter regulação e ter empresas produzindo o cigarro no ambiente da legalidade, etc. Claro que há uma preocupação grande com a questão do contrabando. Foi levantada uma outra questão que eu acho que é importante, que é a questão da produção agrícola. Né? Ou seja, muitas informações ali colhidas são absolutamente relevantes e que devem, claro, mobilizar a Anvisa a se preocupar com impactos da regulação na produção agrícola, na produção da folha do tabaco, que é utilizada depois que finaliza a produção do cigarro. E acho que é importante que ontem ficaram bem claras quais são as preocupações dos produtores, que estão muito preocupados com a regulação no que envolve a questão da reposição dos teores de açúcar perdidos na secagem de uma das espécies de tabaco utilizada na produção de cigarro. Os produtores estão preocupados com isso, e aí nós temos que ter sensibilidade de dialogar diretamente com os produtores, como fizemos ontem, de maneira muito efetiva, muito tranquila,
com um conjunto de argumentos em relação a isso, né? Não dá para discutir com os produtores, os pequenos agricultores, a questão da saúde. Né? Não dá para discutir com eles a questão da produção industrial. Com eles nós precisamos discutir as questões que envolvem a atividade produtiva de geração de renda desse segmento. E há uma outra colocação que eu acho que é sempre pertinente quando se discute cigarro, que apareceu ontem lá, que é a questão das liberdades individuais. Né? E aí, esse é um debate difícil, porque, de fato, é possível pensar e defender a tese que o ato de fumar e depois se sujeitar ao vício e às consequências da utilização do tabaco é uma decisão que tem a ver muito com a liberdade individual. O difícil é delimitar numa discussão como essa um ambiente de regulação que preserve todas as liberdades individuais, das pessoas que querem voluntariamente utilizar os produtos turísticos e aquelas que não querem, mas de qualquer maneira, sem jamais se eximir da responsabilidade de delimitar também um campo que trata da indução, que trata de estratégias que levam pessoas, principalmente em idades cada vez mais precoces, a utilizarem e depois desenvolver um vício sem ter a consciência do significado disso ao longo da vida. Né? Mas eu acho que a audiência foi muito produtiva, porque possibilitou uma discussão, parece difícil, um ambiente lá com 600, quase 600 pessoas, mas possibilitou um aprofundamento na discussão dessas 4 questões que apareceram ali e eu acho que fortaleceu ainda mais o caráter de diálogo mesmo da Anvisa e que ali precisa ser segmentado. O diálogo com a nossa responsabilidade em relação à saúde, o diálogo com o produtor do cigarro, que se refere à regulação da sua atividade, as questões da liberdade individual e o diálogo com o segmento do produtor agrícola, que tem uma preocupação específica no conjunto de normas e de regulamentos que as 2 resoluções ou as 2 consultas públicas propõem para a sociedade. Então, acho que foi um momento de extrema felicidade na nossa atuação enquanto a autoridade reguladora de saúde nesse campo da regulação do tabaco. Né? E aí eu queria mais uma vez aqui não só parabenizar o trabalho da diretoria, mas acho que nesse caso é até agradecer, porque nós conseguimos levar o debate para onde ele tem de estar. Né? No campo da saúde pública, pensando que qualquer regulação nesse segmento trata de uma regulação sobre um agravo que tem se intensificado cada vez mais no que se refere a um entendimento de que o vício é uma doença que causa ao longo da vida das pessoas prejuízos individuais imensos e que custam muito caro para o conjunto da sociedade brasileira. Só fazer um complemento, que ontem na hora dos agradecimentos eu me esqueci, você falou agora, porque só falar 2 coisas. Primeiro, a equipe nossa aqui do SIDAG, a gente tem que agradecer pelo esforço, porque não sei se todos sabem, nós recebemos 247.658 manifestações correspondentes. Só um dia aqui chegou 190 mil, que um caminhão entregou 190 mil recebemos, você estava no estado. E aí, exatamente. Mas o pessoal nosso aqui, o pessoal analisou todas as correspondências. Todas, sem exceção. Escaneou todas e produziu um relatório que foi um relatório fantástico. O grupo do NEG está de parabéns, o Gustavo se empenhou nisso. Eu ia lá de vez em quando, só passava para olhar para não atrapalhar. E examinaram todos, separaram por setor, por estado, por tudo. E as regras que nós colocamos, nós discutimos também. O assessor que trabalha comigo, o Bernardo, nós conversávamos, ele conversou com o Gustavo, tudo dentro do manual de boas práticas que nós fizemos. Apenas nós fizemos algumas modificações, principalmente quanto à estratégia de ontem, para ficar claro como é que seria a ordem, como é que seria que estabelecer. E
isso foi importante, né? E o papel deles, viu, Jaime, com apoio a isso, foi importantíssimo. E eu queria agradecer a eles em seu nome, se você transmitisse a todos eles o nosso agradecimento. Eles também foram uma parte importantíssima no sucesso dessa audiência pública de nós. Porque, só para vocês terem ideia, não foi nem um nem dois que levantou e que sugeria. Eu sugiro que a gente cancele essa audiência, eu sugiro que a gente cancele essa consulta pública. Né? Teve um momento lá que eu até falei, pô, mas não é possível, nós aqui que estamos apanhando, estamos calados, era assim, porque foi uma questão importante. E eu acho que esse detalhe que o Armando colocou, nós vamos ter oportunidade de conversar isso na diretoria colegiada, que nós vamos preparar agora o relatório, as análises, e vamos trazer uma proposta para que a gente possa discutir, para aprovar isso. Eu quero crer que a gente consiga fazer isso até, não vou determinar uma data, mas até antes do carnaval eu acho que a gente pode trazer esse tema para discussão e caminhar antes dos diretores para avaliar, cada um avaliar e a gente trazer isso para discussão. Isso é uma homenagem que eu faço à doutora Maria Cecília. Não quero fazer essa discussão aqui antes dela deixar essa... Depois dela. Não quero fazer depois. Tá certo? Eu quero que ela... Você pode falar assim, por quê? Porque ela, no princípio, numa época, quando eu cheguei aqui a subir, ela me mandou um relatório desse tamanho assim, que até pouco dia atrás eu estava guardado, que ela tomou conta da área junto com a Laís tomou conta. Então eu acho que eu gostaria de fazer isso, viu, Cecília? Sinceramente, em homenagem a você, para você participar e votar na resolução que for tomada. Obrigado, Agenor. Mais alguma consideração? Então, não havendo considerações de registro, segue a... E certamente o Jaime também externo aqui publicamente o cumprimento ao sucesso que foi feito. A gente passa então para o item 1.5. Nós temos mais um resultado concreto da nossa parceria e cooperação entre a Anvisa, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o SEBRAE, que é a concretização dos manuais de registro e cadastramento de materiais de uso em saúde, produtos para diagnóstico do uso in vitro da Anvisa, com a palavra do Zelico Pedrosa, gerente geral do Instituto de Saúde. Boa tarde. Tem uma apresentação agora. Como o doutor Liceu sinalizou, assim, em termos de cooperação com a BDI e com a Anvisa, tem uma programação anual de ações a serem realizadas e um dos resultados dessa cooperação foi a construção de alguns manuais e nesse ano a finalização do manual de registro e cadastramento de material em uso de saúde e de produtos diagnósticos de uso in vitro. Todos esses produtos estão relacionados às regras da vigilância sanitária, e mais especificamente duas resoluções, a RDC 206 de 2006, que trata de registro e cadastro de produtos diagnósticos de uso in vitro, e a 185 de 2001, que trata de registro e cadastro de produtos para a saúde. Os procedimentos para a regulamentação desses produtos são pautados na legislação sanitária, B360, Decreto 79094, e esse processo é estruturado e referenciado de uma maneira que ajuda no acompanhamento e no trâmite das ações que envolvem o controle sanitário desse tipo de produto. Trabalhar nesse processo, então, de alguma forma, sempre resulta, de alguma maneira, dificuldade do setor entender a interpretação das regras e da legislação sanitária. Dessa forma, nós, a partir desse tempo de cooperação com a BDI e com o SEBRAE, desenvolvemos um manual de registro de cadastro de materiais de uso e saúde e o manual para regularização de produtos diagnósticos in vitro. Esses manuais, eles fazem parte de um conjunto de manuais que foram construídos também nesse termo de cooperação, aqui
em destaque: manual de implante ortopédico, manual de registro e cadastro de equipamento, o compêndio da legislação sanitária de dispositivos médicos, que será atualizada em 2012. Então a gente tem 5 manuais que tratam desse tipo de produto. O objetivo da construção desses manuais é auxiliar os fabricantes e importadores de dispositivos médicos no que diz respeito à interpretação da legislação, a ter maior informação e esclarecimento sobre os aspectos relacionados à confecção de petições primária e secundária para registro e cadastramento de produto, a apresentação às etapas e condicionantes para solicitação de cadastro e registro de produtos e materiais, e visa ainda fornecer informações correlatas às empresas no caso de peticionamento de cadastro e registro de dispositivos médicos, de forma a possibilitar uma análise mais ágil, com a diminuição de tempo e nos prazos de deliberação da Anvisa. Só para se ter ideia, nós temos uma situação em que 30% a 40% dos processos que dão entrada na gerência apresentam algum tipo de exigência. E a grande maioria é relacionada à interpretação da legislação. Por isso, a ideia da construção dos manuais para esclarecimento quanto a essa legislação que trata de produtos para a saúde. O conteúdo dos manuais trata do passo a passo relacionado ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que vai desde a petição junto à Anvisa, de todas as ações relacionadas ou de produtos relacionados a dispositivos médicos, vai de licença de funcionamento, AF, boas práticas de fabricação e as próprias petições para registro e cadastro, até a sua publicação no Diário Oficial. Também trata de toda a documentação e exigida na legislação sanitária, com detalhamento da documentação, a identificação por tipo de petição, se e por classificação de produto, e regulamentações específicas para cada tipo de produto, considerando sua classe de risco. O público-alvo envolvido nesse trabalho é fabricantes, importadores, profissionais de saúde e usuários de interesse no tema, como consultores ou outras entidades que têm algum tipo de associação com esse trabalho. O que a GTPS, o que a área espera com o desenvolvimento desse trabalho e com a aplicação desse produto? Aprimoramento do nível de informação sobre a tecnologia do produto aplicado à saúde, melhoria das condições sanitárias de fabricação, comercialização e uso desse produto a partir do conhecimento que os fabricantes e importadores terão da legislação, o fortalecimento do desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento tecnológico e industrial no país, quando se trata de inovação, pensando na estratégia de inovação a partir do momento em que não necessariamente um produto inovador é fomentado, é trazido à comercialização por uma empresa de grande porte, uma empresa que já está instalada no mercado há algum tempo. Nós temos história aí e fatos concretos relacionados a empresas incubadas que tentam colocar seu produto no mercado, mas a dificuldade de conhecimento da legislação faz com que essa empresa acabe não conseguindo fazer com que o seu produto seja registrado da forma correta e aí, por conseguinte, colocar o produto no mercado. Outro benefício, produto de melhor qualidade inserido no mercado a partir da qualificação do processo e do entendimento das regras de controle do risco, de segurança e eficácia desses produtos, que é estabelecido na legislação e aí explicitado de uma forma um pouco mais palatável para o setor. Isso ajuda de alguma forma não só a diminuir prazo e racionalizar o processo, mas melhorar a competitividade dessas empresas. Quando você diminui prazo, o resultado final é ter um maior número de produtos disponibilizados para o acesso, aumentando a competitividade. Então, basicamente, é o que a gente espera, é isso. E nós vamos disponibilizar esses dois produtos. Eu coloquei aqui a diretoria colegiada uma amostra do que é
esse trabalho com o manual de registro de materiais e o de diagnóstico de uso in vitro. Nós estamos terminando a editoração desse produto e em breve estaremos disponibilizando também. A ideia é colocar disponível no site da Anvisa, e-mail eletrônico, no site da BDI, do SEBRAE, SENAI, e se as associações os solicitarem, também estaremos disponibilizando o link para conseguir baixar o conteúdo em PDF do que está disponível aí. Então a ideia é diminuir, racionalizar o processo, diminuir o número de exigência, diminuir prazo e melhorar a qualidade da resposta que a área dá hoje para o setor. Agradecer ao Joselito, reforçando essa questão da parceria com a BDI e o SEBRAE. Em poucos dias nós conseguimos fazer o compêndio de registro de produtos biológicos e medicamentos, também por conta dessa cooperação com a BDI, estreitado cada vez mais, e começando ao longo desse ano de 2011, colher um conjunto de frutos concretos dessa parceria. Claro que não é só isso, tem um conjunto de outras atividades também que são realizadas sob o manto aí da cooperação com a BDI e com o SEBRAE. E salientar também que o tema e a preocupação com as questões da produção, da inovação, do desenvolvimento da tecnologia é prioritário no nosso entendimento, uma vez que toda a fundamentação do programa Brasil Maior se dá em torno do investimento em uma política industrial que tem como eixos, a questão da produção no Brasil, da capacidade de, com a produção nacional, conseguir cobrir vulnerabilidades que os diferentes segmentos da economia têm. No caso da saúde, isso é real. Já disse que é um dos maiores desequilíbrios da balança comercial que se dá justamente nesse campo, com a importação de insumos, medicamentos, equipamentos ou dispositivos médicos. E aí a produção no Brasil é fundamental, e a elevação da capacidade da inovação também. Nesse sentido, inclusive, cabe registrar que nos dias 12 e 13 nós realizaremos aqui no auditório da Anvisa um seminário cujo tema é justamente amplificar a nossa articulação da atividade de regulação sanitária com os esforços para que as empresas possam inovar no Brasil. Então, a abertura desse evento é na segunda-feira, às 9 da manhã. Os convites para as entidades, para a sociedade como um todo, já devem ter sido consolidados. Isso deve, depois da programação, aparecer aqui ainda hoje no portal da Anvisa, para poder veicular para a sociedade como um todo. Eu aproveito a carona aqui, José, para comunicar a realização do seminário, que é aberta à participação de todas as pessoas, podem vir fazer a inscrição aqui na live. Cília. Eu só gostaria de saber se existe alguma orientação especial para os estados e municípios, principalmente das regiões produtoras, que fazem, apesar de não necessariamente estarem lá, fazem um importante trabalho de orientação. Se já tem alguma programação específica, se tem algum planejamento do Sistema Nacional de Urgência. No planejamento da GFTPS, nós temos uma ação que envolve a qualificação e a discussão com as vigilâncias. E nós temos uma preocupação muito grande, porque um dado concreto hoje é que, além do aumento do número de fábricas no país, junto com o aumento do número de fábricas, nós temos um aumento do número de pessoas trabalhando em fábricas de produtos para a saúde. Nesse caso, a vigilância local tem que ser qualificada para poder lidar com essa população que vem crescendo em áreas que normalmente não lidam com esse tipo de fabricante, que é um pouco diferente de fábrica de automóvel, de medicamento, etc.
Então, a gente está preocupado por alguns sinais de crescimento do país no que tange a produtos para a saúde, que faz com que a gente pense não só na qualificação e na divulgação da legislação para o setor regulado, o setor produtivo, mas também para os entes que compõem o sistema de vigilância sanitária e para o Sistema Único de Saúde, porque serviço também é outro nó nesse conjunto, nessa cadeia produtiva de saúde. Eu já sei que nós vamos começar a minha responsabilidade da iniciativa da capacitação, né? Que De bom. todos os sistemas. Que bom. Só complementando um dado, a BIMED apresentou ontem um resumo do que foi o ano de 2011, produtos para a saúde em matéria de exportação de produtos, cresceu 21% nos últimos 9 meses. Isso é um dado da Associação de Importadores, quer dizer que os fabricantes externos estão colocando suas plantas aqui e usando o Brasil como polo para exportação para a América Latina, África, etc. E isso aumentou em quase 30% o número de profissionais dentro dessas fábricas, subindo o patamar de mais de 110 mil profissionais envolvidos diretamente com a área de tecnologia de produtos para a saúde. Quando eles fizeram essa apresentação, eu disse o seguinte: vocês estão felizes por isso, o governo também deve estar muito feliz por isso, e eu estou preocupado com isso, porque o controle vai ter que ser maior, a gente vai ter que ampliar esse leque de coisas que nós fazemos e vamos ter que melhorar a nossa eficiência. Então, nesse processo todo, se nós não utilizarmos a vigilância local, não vamos conseguir dar conta desse novo cenário que anda se apresentando para o país. Então, será suficiente. Tomara que a sua preocupação não contamine a economia e as empresas desistam de exportar. Isso é bom e fundamental para o país, e a gente espera que, de fato, elas continuem crescendo e cada vez mais disponibilizando produtos que sejam de qualidade, claro, que estejam acessíveis, ampliando a concorrência e permitindo ao sistema de saúde brasileiro que tenha acesso e ofereça acesso às pessoas que precisam. Né? Vocês têm mais algum comentário? Então, não havendo, obrigado, Joseli, nós passamos para o item 2.1, proposta de consulta pública, que altera a resolução 222 de 2006, do Jaime. Bom, essa proposta que vai ser apresentada pelo grupo, gerente geral da Gerência Geral de Inspeção, ela é uma consulta pública que faz alguma alteração em alguns dispositivos dessa RDC 222 de 2006, cujo caput, aliás, cuja emenda dessa RDC, ela não revela exatamente o que a gente vai fazer a alteração, porque só vamos fazer a explanação inicial. Ela trata de petição e arrecadação eletrônica. No entanto, existem dispositivos lá dentro, vigentes, que impedem que uma mesma empresa desenvolva concomitantemente atividades de atacado e varejo. Essa vedação prevista na RDC, ela vem sendo objeto de algumas discussões judiciais, e essas discussões judiciais não é possível ainda a gente determinar que rumo exatamente o judiciário vai seguir a respeito dela, mas foi pedida uma avaliação dessa questão para a Gerência Geral de Inspeção e para a Procuradoria. A Procuradoria já havia apresentado, preparado o parecer anteriormente, dizendo que não há, na verdade, uma relação expressa da legislação para que ocorra concomitantemente essas duas atividades na mesma empresa, e posteriormente a gente fez uma avaliação técnica e verificou que hoje nós já teríamos instrumentos de controle sanitário suficientes para admitir que a mesma empresa desenvolvesse as duas atividades sem prejuízo do controle sanitário dela, desde que em estabelecimentos diferentes. Tá?
E esse entendimento técnico da GIM vai mais ou menos na mesma linha das decisões, mais ou menos não, na linha das decisões judiciais também, que quando são favoráveis a quem contrárias a essa relação, também colocam na posição dos movimentos identitários e estabelecimentos distintos. O Bruno vai dar mais informações sobre isso, mais detalhes sobre isso, inclusive porque com essa permissão, com essa supressão da apelação, a gente pretende também resolver uma outra questão que envolve as centrais de distribuição de drogarias e farmácias. As centrais de abastecimento de drogarias e farmácias, o mundo vai dar mais detalhes. Por favor, palavra. Boa tarde. Acho que o Dr. Jaime já passou aqui uma grande parte realmente do que vai ser a apresentação. Acho que eu vou entrar um pouco mais em detalhe, mas é basicamente o que ele já acabou de colocar. Por favor? O objeto da proposta, então, na verdade, é alterar a vedação atual existente na regulação sanitária, que impede que uma mesma empresa exerça atividade atacadista e varejista. Isso está na RDC 222 de 2006 e também existe, ela foi alterada também para a RDC 76, porém a gente alterando a 222 já é suficiente, que a outra também já é uma alteração da 222. Além dos aspectos relacionados aos procedimentos de petição e arrecadação eletrônica, o regulamento trata do regramento sobre atividades e ramos de atuação para fins de controle sanitário e reflexos tributários nos termos da lei. É por isso que esse assunto está nesse tipo de regulamento. Na verdade, esse regulamento ele define qual é o tipo de atividade e o tipo de arrecadação, qual deve ser a taxa, qual o pagamento dessa taxa, e está discriminado nessa resolução. Uma breve descrição do problema. A acumulação das atividades atacadistas e varejistas atualmente é dada pela 222, é objeto de diversas demandas judiciais, sendo determinada a agência, na maior parte dessas demandas, que desconsidere a vedação em atenção ao preceito da livre iniciativa. Isso é importante frisar, que é o que eles mencionam em suas decisões, o judiciário, que a vedação em atenção ao preceito da livre iniciativa e a inexistência de óbice legal ao exercício concomitante de referidas atividades. Além das implicações judiciais geradas pela regulamentação vigente, os impactos na competitividade e na isonomia, há uma constante demanda proveniente do setor regulado, no sentido que essa agência regulamente o funcionamento dos centros de abastecimento pertencentes às redes de farmácia e drogarias. Então, nesses últimos tempos, a gente vem recebendo em reuniões aqui na agência várias empresas que são donas de redes de drogarias, relatando as dificuldades que elas estão tendo, tanto aqui na agência quanto nas vigilâncias locais, de tratar desse assunto e de terem o seu estabelecimento licenciado ou autorizado a funcionar. A justificativa da proposta, a gente, como o Dr. já me colocou, nós fizemos uma consulta prévia à Procuradoria e a mesma nos afirmou que não haveria ilegalidade na previsão normativa para a acumulação dessas atividades na mesma empresa, desde que a admissão ou não dessa situação decorra de uma avaliação técnica em relação ao risco sanitário e seus reflexos sobre ações de controle e fiscalização. Nós, dentro da gerência geral, fizemos uma discussão técnica sobre o assunto, onde realmente chegamos à conclusão que não existe um risco sanitário se a mesma empresa possuir tanto as atividades varejistas quanto atacadistas. Com a alteração da proposta, as atividades desenvolvidas pela central de abastecimento poderiam ser abarcadas pelo regulamento, conferindo-lhes o mesmo tratamento dadas às distribuidoras para fins de controle e fiscalização sanitária, não havendo a necessidade de uma nova figura na cadeia de produtos farmacêuticos.
A central de abastecimento, esse local que foi denominado, que é denominado como central de abastecimento, não existe essa figura em nenhuma das nossas legislações. Então, para trabalhar, a gente teria que, inclusive, para trabalhar de uma outra forma diferente do que essa que nós propomos, a gente ainda teríamos que incluir essa definição de central de abastecimento em alguma das nossas normas. Em termos logísticos e operacionais para fins de controle de fiscalização, as atividades desenvolvidas pela central de abastecimento são basicamente as mesmas desenvolvidas por distribuidoras. Então, na verdade, o que eles fazem nada mais é que a mesma atividade que uma distribuidora faz. Realmente, hoje eles têm uma central que distribui para as suas farmácias de uma rede, que é o mesmo trabalho que a distribuidora faz, independente para quem está sendo distribuído esse tipo de produto. A portaria 802 afirma que, no seu artigo 3º, para efeitos do presente regulamento, entende-se por distribuidor qualquer estabelecimento que realize distribuição por atacado. Então, ele é bem claro que é qualquer estabelecimento, não empresa, que realize distribuição por atacado. Distribuição por atacado, qualquer atividade de posse e abastecimento, armazenamento e expedição de produtos farmacêuticos, excluída a de fornecimento ao público. Em relação ao controle das atividades exercidas em cada estabelecimento, cabe pontuar que é requisito para a concessão de ato o licenciamento para atividade específica a ser realizada no local. Então, quando a empresa nos solicitar autorização de funcionamento, não tem como agir. É fácil de conseguir visualizar que cada estabelecimento está sendo inspecionado individualmente, então a gente consegue caracterizar isso. E a discriminação dessa atividade, que não é no cadastro de pessoa física e de pessoas jurídicas. A necessidade de consulta pública, há pontos que precisam ser melhor trabalhados. Por que precisamos realmente dessa consulta pública? Porque nós vimos que há pontos que precisam ser melhor avaliados com a contribuição dos interessados, como é o caso da aplicação do regime regulatório das distribuidoras aos estabelecimentos que atendem às redes de farmácias e drogarias. Então, isso é uma coisa nova, né? Realmente as centrais até então ou não existiam ou estavam sem nenhuma regulamentação. Verificar se há algum impacto desse modelo regulatório em questões tributárias e verificar se há aperfeiçoamentos necessários na proposta a partir das novas contribuições. Aqui a gente só colocou para dar uma visualização de como está a RDC 222 atualmente, depois a gente vai passar como ela ficaria a partir dessa alteração. No seu artigo 37, que ele trata das distribuidoras, ela diz que nos itens 3.1.3 do anexo 1 está a resolução, o processo de distribuição do anexo 1 dessa resolução, o processo de distribuição de medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene, perfume, saneantes, domissanitários e produtos para a saúde, insumos cosméticos, produtos de higiene, de perfumes e de insumos saneantes e domissanitários, contempla as atividades de armazenar e expedir. O agente poderá ampliar suas atividades para fabricar, importar, exportar, embalar, reembalar e transportar. Então, ela deixa bem claro aí que tudo que são as atividades para atacadista. Então, o que você quiser ampliar para atacadista, você consegue, de acordo com a RDC 222 hoje. No caso de insumos farmacêuticos, insumos de cosméticos, produtos de higiene, perfumes, insumos de saneantes e sanitários, o agente regulado poderá ainda ampliar as suas atividades para fracionar. O artigo 41, que trata das farmácias e drogarias, do anexo 1 dessa resolução, são consideradas atividades pertinentes às farmácias e drogarias, segundo as características de cada estabelecimento, a dispensação de medicamentos em geral, na forma fracionada ou não, a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, a aplicação de injetáveis, a dispensação de herbanário e demais serviços farmacêuticos, conforme disposto em regulamento específico.
parágrafo 1º, parágrafo 2º, e aí vem o parágrafo 3º, que é realmente o que nos impede de conceder a mesma atividade de atacadista e varejista. É proibido qualquer tipo de ampliação de atividade, varejista para atacadista e de atacadista